Então, amigos, hoje começaremos falando e conversando um pouco sobre as tendências médicas jurídicas. Meu nome, eu sou Pablo José Miclo, sou advogado, especialista em direito médico. Eu vou discorrer um pouco da minha história para vocês entenderem como é importante todo esse caminho que eu traço para vocês em seus consultórios, em suas clínicas. Eu fui empresário e todo consultório, toda clínica é uma empresa, independente do tamanho. Nós temos problemas trabalhistas, contratuais e outras demandas, assim como qualquer empresa. Eu participei nessa época dos conselhos da FINDES, que para mim é a Federação das Indústrias. Para vocês, são os conselhos de categoria, como o CFM, o CRM ou a Sociedade de Dermatologia que nós estamos aqui. Eu passei por um período em campanhas eleitorais, coordenando as campanhas eleitorais, e tive o privilégio de estar coordenando o gabinete parlamentar, no qual me especializei em direito eleitoral, e daí fiquei mais próximo das leis. E, com isso, tive a oportunidade de gerir por um ano o Hospital Silvia Vidos, é um hospital estadual da rede, em Colatina, aonde veio a paixão pelo direito médico, a paixão pela medicina. Sou advogado e consultor, né? Antes de entrar no assunto, eu queria relatar para vocês como é importante uma proteção jurídica empresarial dentro do consultório de vocês, pois é a partir do direito preventivo que vocês vão se resguardar de possíveis danos, possíveis judicializações. E se elas acontecerem, vocês terão toda a documentação necessária para poder se defender. Não estou falando que o seguro é ruim, o seguro de responsabilidade é essencial, mas um direito preventivo e constante, no qual organiza o teu consultório, ele é essencial. Foram selecionadas algumas perguntas, nas quais eu irei discorrer agora e está também nesta apresentação. Quem pode hoje, juridicamente falando, realizar procedimento cosmiátrico no Brasil? Os procedimentos cosmiátricos, como já sabemos, são tratamentos médicos e estéticos destinados à melhoria da pele. Podem ser realizados por diferentes profissionais da saúde e possuem sua regulamentação nas diversas leis e resoluções dos conselhos profissionais. Eu citei alguns aqui, como dermatologia, cirurgia plástica, dentistas, esteticistas. Nessa parte é importante frisar que quem regulamenta são as leis e resoluções dos conselhos. Então, se uma lei ou resolução permite, não há como não realizar, e sim fiscalizar, que como mais para frente irei mostrar os métodos de fiscalização. Como a SBD pode agir? Quem pode denunciar o exercício ilegal da medicina? Em se tratando de denúncias, a SBD pode criar canais onde os associados podem fazer suas respectivas denúncias e comissões para discutir os casos. É muito importante a sociedade ter um canal para que os seus associados possam livremente denunciar. Não só os não médicos, mas os profissionais que atuam de uma forma errônea. Isso é muito importante. As denúncias podem ser feitas, aí já respondendo a outra pergunta aqui. Qualquer cidadão pode fazer a denúncia, desde que tenha conhecimento ou suspeita do exercício ilegal da medicina. Então, não há uma regra de um determinado grupo ou pessoa. Qualquer um que se sentir lesado e tiver conhecimento pode sim denunciar. Onde denunciar? CRM, Ministério Público,
Como funciona a denúncia? A denúncia pode ser feita no CRM, ela pode ser feita no Ministério Público, na Polícia Civil ou na Anvisa. Aqui vocês percebem que o leque é grande. Então vocês podem direcionar para qualquer um deles. Geralmente costuma-se se direcionar para o conselho, e o conselho vai apurar, e nessa apuração ele encaminha para o Ministério Público. Geralmente também se faz uma denúncia na Polícia Civil, caso tenha acontecido, caso tenha sido lesado, né? Um exemplo que eu dou são nossos termos de consentimento livre e esclarecido. Eu costumo, quando fazê-los personalizados, cláusulas aonde uma pessoa que já vem de um outro tratamento, que teve um problema, ela ali assinalar e ser direcionada para o órgão competente. Senhor, pode, claro, é até melhor. Essa é uma dúvida que você falou de duas coisas, né? Os conselhos, eles têm o mesmo nível de poder, né? Conselho Federal de Medicina, o de odonto, perfeito, farmácia, o de enfermagem. Então, se o Conselho de Enfermagem fala que eles estão autorizados a fazer procedimentos estéticos, cosmiátricos e invasivos, eles podem, né? Ok. Então, assim, todos os profissionais da área da saúde, então, se os conselhos aprovam, juridicamente eles estão legais. Sim, sim. Teoricamente, eu não poderia fazer uma denúncia. Não cabe uma denúncia nesse caso, né? Depende. Por quê? Eles podem estar aptos, mas não quer dizer que o profissional, aquele profissional individual, na clínica dele esteja apta. Porque, como vocês mesmos sabem, vocês têm alguns critérios. Igual, o senhor é cirurgião plástico, o senhor é apto. Mas sua clínica é apta? Como estão os licenciamentos? Como está a abordagem? Tem várias outras situações que vocês podem alegar. Até uma das perguntas mais para frente é sobre a vigilância sanitária, que é um órgão difícil de conseguir atender as demandas bem específicas, né? Por exemplo, esse caso que aconteceu com o paciente do fenol. Sim. Né? Parece que nem formação nenhuma a pessoa que executou tinha. Mas se ela fosse de alguma profissão da área da saúde, ela estaria legal ele fazendo... Não porque deu problema, né? Não porque deu problema. São casos que eles são... a partir do momento que o conselho permite, por lei ou resolução, os casos são analisados individualmente. Ali teve alguma situação que levou àquela morte, aí vai ser constatada, vai ser investigada. Eu vou até relatar aqui como que funciona a denúncia. Igual, denunciou, o que acontece naquele decorrer? Então, o que eu gostei, foi ótimo a tua pergunta, porque às vezes a gente fica muito limitado ao quê? Dermatologista pode, cirurgião plástico pode, dentista pode. Aí o grupo dos médicos falam que não, os dentistas alegam que sim. Aí estamos entrando agora com os esteticistas que têm curso superior para poder fazer algo. Temos os biomédicos também, que têm resolução. Eles se enquadram também nesses profissionais da área da saúde que poderiam fazer esses procedimentos, esteticista e então, se tiver na resolução, sim. Eu tenho até aqui um material que detalha. Eu posso compartilhar com vocês, eu trouxe aqui, mas se eu parar para descrever, é bastante. Mas eu tenho aqui que, tipo assim, esteticista, médicos. Então, eu tenho isso também para compartilhar. Então, a princípio, assim, se não der errado e a clínica estiver adequada pelas normas da vigilância, eles estão aptos, e é uma discussão entre conselhos. Como tem também aqui que eu vou falar sobre a lei do ato médico. Eles não
são liberados para fazer, mas não quer dizer que eles estejam aptos a fazer. Tem que passar por um treinamento teoricamente adequado, né? Sim, e a própria graduação deles entende? Quando não é, eles devem ter uma pós, algo que os habilite. Isso é muito difícil eu generalizar isso para vocês, porque isso é cada caso um caso. Que a gente vai pegar o quê? Vai pegar a resolução, vai analisar, vai pegar a lei, aí junto com isso nós vamos pegar o quê? E o estabelecimento? Aí nós vamos entrar na vigilância sanitária, aí entra no CNAE da empresa. Tem profissionais que têm uma especialidade, mas atuam em outra, e o CNAE da empresa é nessa outra especialidade porque é mais fácil. Porque não precisa fazer descarte e por aí vai. Então, é melindroso, não é difícil, não é impossível, mas nós temos que nos ater ao quê? Nós temos que nos ater aos detalhes. Por isso que é difícil eu chegar aqui e falar e generalizar, entende? O biomédico não pode. Não, pera lá, a resolução fala. E como que funciona? Como que tem que ser a clínica dele? Como que tem que ser? Para médico tem que ter uma burocracia gigantesca para fazer a clínica, e para o X, vou usar X para não ser tendencioso, o X é pouco, é menos, não precisa. Pera lá, vamos pegar nosso conselho, vamos pegar nossa sociedade e vamos debater com o órgão. É o que é a vigilância sanitária? Vamos. Por isso que é importante ter comissões. É importante esse debate, ele não vir só na necessidade. Esse debate tem que ser recorrente. A gente não pode jogar a culpa numa lei do ato médico. E os conselhos, esses outros conselhos, eles podem ser questionados? Pode. De alguma maneira jurídica, assim? A gente pode, claro. Mas a nível de quê? Seria um CRM questionando um outro conselho, ou teria que ser justiça comum questionando o conselho? Você pode fazer, porque o questionamento, deixa eu usar um termo melhor, você pode se comunicar, pedir informações e eles têm que te devolver. Não só conselhos para conselho, você, doutora, pode. Sim. Eu posso como cidadão, nem como advogado, eu cidadão eu posso. É nosso direito, Sim. Tanto o direito da denúncia, quanto o direito de ter esclarecimentos também. Negou um direito e eu me senti lesado, eu vou correr atrás dos meus direitos para ter isso. Como funciona a denúncia? A denúncia ela pode ser feita pessoalmente, ela pode ser feita por escrito. O mais usual hoje é online, porque você entra em qualquer site desses órgãos que eu mencionei atrás, tem lá ouvidoria. Conversei hoje com um amigo promotor, pode ser anônimo também a denúncia. Eu particularmente, eu não gosto muito do anônimo, porque não deixa tanta credibilidade, uma vez que você vai ter que ter o máximo de informações aqui, como vocês estão vendo. Porque vocês têm que não denunciar, mas vocês têm que saber o que vocês estão denunciando e vocês têm que ter prova. Porque depois disso é feita a confirmação, que vai para frente essa denúncia. Depois disso vem a análise da investigação, que a princípio verifica se é válido. Sendo válido, a denúncia começa com uma investigação, da onde vai colher depoimentos, inspeções aos lugares e várias outras medidas. Uma delas é a colaboração de outras entidades de interesse. Vamos supor que a sociedade ela entra com o Ministério Público numa denuncia ao Ministério Público, a Sociedade Brasileira de Dermatologia. O CRM ou CFM pode colaborar. Ou um outro conselho pode colaborar. Vamos supor que vocês entraram com um profissional que exerce essa atividade que seja de outra atividade, não seja médico. Mas ele fez algo muito ruim, ele fez algo
digno de ser penalizado, o próprio conselho dele pode ajudar, dando os dados, tanto para poder defender, quanto para poder falar, não, aquele profissional em específico, ele não faz parte do bolo, ele não vai de acordo com os nossos princípios. Então, a análise da investigação, confirmando a prática ilegal, o CRM pode tomar as medidas administrativas e disciplinares contra o profissional, que essas medidas administrativas e disciplinares são as próprias que o CRM tem no Código de Ética, eu não vou entrar agora, não é o caso. E em casos graves, aí é onde eu falo, encaminha para o Ministério Público para uma ação judicial. O CRM tem o poder de encaminhar. O Ministério Público, ele inicia uma ação contra o indivíduo que pode resultar num processo judicial e sanções criminais. A Polícia Civil, ela conduz uma investigação criminal e, havendo indícios, encaminha para o Ministério Público para uma denúncia formal. A Anvisa também, ela aplica sanções administrativas, que são de acordo com o órgão, e em casos graves, encaminha para as autoridades competentes. Tudo deságua no Ministério Público e ele faz a judicialização. Resultado e sanções. Sanções administrativas são multas, interdições do estabelecimento, suspensão ou cassação do registro profissional. As mais graves, que são as criminais, são penas e multas e reclusão de acordo com o Código Penal brasileiro. Essas penas, elas variam de acordo com a gravidade e podem ser de detenção ou reclusão, entendeu? Por isso que eu volto a falar, os casos são individuais. A gente fica um pouco desesperançoso, assim, porque é meio confuso para a gente que não é da área jurídica entender até onde eles podem ir e até onde não podem, e aí caber a denúncia, sabe? Porque a denúncia, às vezes, pelo não enquadramento da clínica, eu acho que, ok, mas às vezes a gente vê, por exemplo, um não médico tirando um câncer de pele, e já parece uma coisa muito gritante, né? Sim. Então, aí tudo bem, mas tem umas coisas meio sutis, assim, que, por exemplo, todos os injetáveis, laser, todas as coisas que são passíveis de complicação, e que se der uma complicação, por exemplo, precisar de usar um antibiótico, e esse não médico não pode prescrever um antibiótico, isso me parece errado. Sim. Né? A princípio, me parece que ele não deveria poder fazer isso. Só que aí já teve caso de ter denúncia e acontecer isso que você falou. O conselho dele libera fazer aquele procedimento. Então, com o tempo, a gente vai meio que cansando disso, assim, sabe? Da denúncia que não vai para frente e vai desanimando. E eu converso com os colegas e eu vejo isso. Muitos colegas não sabem direito, assim, quais casos que cabem denúncia pelo exercício ilegal ali. Entendi. Sabe, Paulo? É isso, assim, que eu acho que a lei não deixa muito claro, ou pelo menos pra gente que não entende da lei, parece que não é claro, né? Entendo. O que eu posso falar, doutor Ricardo, é até puxando um pouco de sardinha para o meu lado. É meu papel saber se a denúncia ela tem procedência e até onde a gente pode ir. Então faça a denúncia. Depois não, contrate um advogado. Tenha um advogado preventivo. Tenha, tipo assim, qual é a função de vocês? É entrar no consultório e produzir. A cabeça de vocês tem que estar voltada para o paciente. Vocês têm que estar com foco no paciente. Por quê? Porque qualquer erro pode ser muito grave. Ainda mais vocês que trabalham com o quê? Não só com estética, trabalham com tirar tumores, e outras coisas. Então, deixe isso para os profissionais, para os advogados, entendeu? Por quê? Vou dar um exemplo aqui prático. Surgiu
algo no teu consultório que veio a fumacinha de problema, de denúncia. Você reúne o que você tem, tu passa o teu advogado, ele vai examinar e se for realmente isso, ele vai dar seguimento. E se não for, ele vai falar doutor Ricardo, ó, não é por causa disso. Tem que falar também o não, né? O porquê, né? O porquê. Então, é importante vocês estarem com a cabeça centrada na profissão, porque a profissão de vocês é muito detalhista, e deixarem os outros profissionais agirem, para vocês ficarem tranquilos também. Senão ocorre o que está acontecendo, é o que? Vocês estão aqui preocupados com o paciente, chega paciente de outro médico ou de outra especialidade com problema que vocês têm que reparar. Vocês muitas vezes ficam com medo de reparar, se vocês não têm no termo aquela cláusula que dita sobre isso, que resguarda vocês. Por isso a importância de um bom termo redigido. O que eu vejo aqui? Eu vejo vários copia-cola. Você vai num curso de Botox, algo simples de Botox, termina o curso, eles te dão um termo. Não é, cada clínica tem sua peculiaridade. Cada clínica tem seu estilo de clientela diferente. Então, por isso a importância dos documentos preventivos. Eles não vão inibir vocês de qualquer judicialização, mas eles vão o quê? Deixar vocês seguros, deixar vocês dormirem tranquilos. Entende? É por aí. Todos os órgãos que eu citei, eles possuem seus canais de ouvidoria online, que podem ser acessados em suas respectivas páginas. É por lá que as denúncias feitas podem ser acompanhadas. Hoje, denunciar não é difícil. Você denuncia do seu celular, você denuncia do seu computador, os canais estão lá, acesso fácil. E, através de lá, depois que é confirmada a denúncia, você consegue acompanhar também. A lei do ato médico realmente protege a atividade profissional do médico? Ou existem brechas que são usadas por outras entidades? A lei do ato médico é de 10 de julho de 2013. No próximo dia 10, semana que vem, ela vai fazer 11 anos. E como toda lei, está sobre atualização e revisão. Toda lei, ela não pode ser feita e parada, ela tem que sempre atualizar. Por isso que é importante comissões para debater dentro dos conselhos, para posteriormente levar no legislativo, se for o caso. Aqui, ó, ainda mais que a todo momento é descoberto avanços na área da saúde. Vocês concordam comigo que os avanços são mais rápidos que as leis? Uma lei é proposta, ela tem o prazo de promulgação, tem a vacância. Só um exemplo que eu vou falar depois sobre a resolução de publicidade. Ela demorou 180 dias para poder se efetivar. Naquele período, será que já não aconteceu alguma coisa? Alguma mudança? Então, minha sugestão é o quê? Vocês estarem atuantes nos conselhos, vocês estarem atuantes nas comissões. A sociedade brasileira, ela tem comissão para isso? Cria. E eu falo isso por tanta excelência, e por isso que eu citei lá atrás, que quando empresário, eu participava de um conselho, eu era conselheiro. Porque se eu não participasse do meu setor, as grandes empresas engoliriam as pequenas. Então você que tem o seu consultório de 2, 3, 5, tem que participar, tem que estar atualizado e tem que reivindicar. Porque é aí que vocês vão resolver o problema que você falou, doutor Ricardo, que é o quê? Pô, eu me sinto... Como que foi o termo que você falou? Sem esperança. Sem esperança, desesperançoso. Então, a esperança volta a partir do momento que você está participante e a partir do momento que aquele conselho ou sociedade, ela
começa a pegar as suas coisas, as suas demandas e jogar para frente e brigar. É briga mesmo, é brigar pelo direito. Pô, nós somos dermatologistas, nós temos, mas tudo, vocês têm que lembrar que tudo tem que ter coerência. Ah, mas o porquê não pode. O porquê tem que ser bem argumentado. A lei do ato médico, ela continua sendo de suma importância para a prática da medicina do Brasil, na proteção dos profissionais e seus pacientes. Importante que ela seja discutida frequentemente pelos legisladores e entidades de classe. Eu escrevi aqui o que eu acabei de falar, que é importante, ela está sendo discutida, procurando, como que a gente vai atualizar, está na hora. Quando vocês me falam, ela realmente protege? Ela deixa brecha? Ela protege. Só que ela é de 2013, então de 2013 até hoje muitas coisas aconteceram. Os esteticistas, os biomédicos em 2013, como que eram? Tinha tanta relevância? Não tinha. Fazer pouca coisa. Ou nem faziam. Podemos fazer denúncias à vigilância sanitária? Qualquer pessoa também pode fazer denúncia à vigilância sanitária. Cidadãos, pacientes, profissionais da saúde e outros. Algumas irregularidades eu botei aqui sobre a vigilância. Condições sanitárias inadequadas, produtos vencidos ou irregulares, práticas irregulares, infrações à legislação sanitária. Condições sanitárias inadequadas. Pô, tu vai no consultório não tem cara de consultório, você vê. Então você pode denunciar. E essas denúncias, elas podem ir tanto para a vigilância sanitária, como algumas de mais gravidade podem tomar também para os outros órgãos. Produtos vencidos ou irregulares. Pô, a gente tem tanto cuidado de comparar o produto que chega com a nota fiscal com o lote. Quando você vai fazer o procedimento no paciente, ele ter ciência, ter anotado, e outros não têm, com certeza, o paciente teve um problema no procedimento. Cadê o lote? Cadê a nota fiscal? Da onde vem? É o rastreamento. Isso é importantíssimo. A gente também sabe de casos onde o profissional às vezes não usa produto estéril, não usa materiais estéreis, né? Para eu fazer uma denúncia de uma situação dessa que sabidamente ali não está enquadrada pelas normas da vigilância, tipo de documentação que eu poderia, provas que eu poderia juntar para fazer uma denúncia dessa? Então, como que você sabe que aquele ambiente de trabalho ele está inapto para exercer? Então, um relato de pacientes é uma coisa... Testemunha. O paciente vai querer relatar? Porque igual, se o paciente chegou até você, ele chegou para reparar um dano causado por outro profissional. Então, a minha sugestão é que, a princípio, faça um boletim de ocorrência. Eu vou voltar até... Às vezes eu sou chato, mas são coisas interessantes, tá? Eu elaboro um termo que, para pacientes recorrentes de outro consultório com problema, ele tem que identificar lá, ele é informado no termo por escrito que ele tem que ir na polícia fazer um boletim de ocorrência do que aconteceu com ele. Boletim de ocorrência já é uma prova importantíssima. Que aí a gente volta lá atrás, quando a gente estava falando da Polícia Civil. Que ela reúne as evidências para mandar para o Ministério Público. Então, ali já é uma prova para você fazer. Quando a Polícia Civil automaticamente não faz. Mas isso já é uma prova. E
Um outro lado desse termo é o quê? Que te protege, doutor, contra qualquer situação que ocorra pós seu procedimento. Se aquele paciente, ele te jogar na justiça por um procedimento que foi feito na clínica anterior, você está resguardado pelo termo que ele ali confirmou que não foi o senhor que fez. Então, eu hoje vejo que o principal é o quê? Como que chegou o problema? Como que chegou para você fazer a denúncia? É pelo paciente. Chegando pelo paciente, ele tem que fazer um boletim de ocorrência. Fazendo um boletim de ocorrência, você pode ter todos aqueles meios que eu relatei. Okay. Obrigado. Então, o nosso primeiro tema, ele termina, e agora eu respondo a uma outra pergunta de vocês sobre a resolução 2336 de 23, que é o Manual de Publicidade Médica. Eu tenho aqui o Manual de Publicidade Médica em PDF, que eu vou passar para os doutores depois, vou compartilhar isso. Ele é muito bem detalhado e explica muito bem. Qualquer dúvida eu estou aqui também para poder tirar, porque ele não é tão... Não foi de acordo com o que vocês queriam não, mas já foi um avanço. Melhorou. O que tinha antes... Antes e depois. Né? Eu sei que vocês não fazem, mas melhorou um pouquinho. Antes e depois, como postar? Isso aqui eu tirei do próprio manual, tá? Para exemplificar para vocês como ele é bem redigido para isso. É o manual da CODAME. A CODAME é o órgão que faz isso e é o órgão também que, a partir dessa resolução, vocês têm a possibilidade de denunciar os coleguinhas. Os coleguinhas que não fazem o que a resolução pede, vocês podem denunciar. E essa denúncia pode ser anônima agora. Pela CODAME. Abrangeu, ainda não sei como que eles vão receber isso, essas demandas, né? Como que vai, mas... Porque começou agora, né? Vamos lá. Está permitido o uso de imagens de procedimentos médicos desde que tenham a finalidade exclusivamente educativa e que sigam as normas estabelecidas nessa resolução e no manual. Postagens de resultados de procedimentos ou de antes e depois da forma isolada não é permitida. Eu vou mostrar logo após as fotos, mas o que está querendo dizer aqui? Postei o antes do Pablo e o depois do Pablo. Não pode. Tem que postar do Pablo, do João, da Maria e depois o Pablo, o João e a Maria no mesmo post. As peças devem ser obrigatoriamente seguir 4 etapas. Aqui eu vou dizer isso que eu acabei de falar. Apresentação da enfermidade ou da aparência estética que incomoda o paciente, informando que o médico é o profissional com conhecimento mais adequado para diagnosticar o problema. Possíveis sequelas e apontar as condutas mais adequadas. Também deve indicar o melhor tratamento para a situação. Essa apresentação pode ser texto, vídeo, banco, imagem. Depois eu vou retratar elas de uma forma de um post, tá, gente? Fotos ou vídeo de pacientes antes do tratamento, utilizando ao menos 4 diferentes pacientes. É o que eu falei, do Pablo, da Maria, do João. Fotos ou vídeos de pacientes após a intervenção médica, mostrando os possíveis resultados alcançados, utilizando imagens de pelo menos 4 pacientes. Descrição de possíveis resultados insatisfatórios e complicações. No mesmo post, além de postar o antes e o depois, vocês têm que ter também ali as possíveis complicações. E se o procedimento não for satisfatório também? Aqui, ó. São 6 cards. Card 1. Esse é um exemplo que está no próprio manual, tá? A acne é um incômodo para você? Tem uma pessoa aqui com acne. Problema que afeta
A estética e a autoestima do paciente, a acne não precisa ser um problema. Controlada por cremes ou medicamentos orais, espinhas podem se tornar lembranças. Temos alcançado respostas satisfatórias no tratamento dos nossos pacientes. Você fez uma introdução. Aí você tem o antes de 4 pacientes diferentes. Observa-se que vocês não têm aqui nome, local, vocês não podem identificar os pacientes. Não podia antes, agora não pode. Não precisa fazer aquelas tarjas, né, antigamente usar, mas não pode identificá-los. Então não pode ser um rosto todo nunca, né? Sem a tarja. Você vai... O local. Tem que ser tem que ser sempre um pedaço. É um local. É um local. Depois, vocês percebem que são as mesmas pessoas, nas mesmas posições, ok? Aí, quer falar? Querem? Não, porque a gente, às vezes, faz um procedimento no rosto e o interessante para o paciente é justamente o resultado global do rosto, né? Então, precisaria aparecer o rosto todo, e aí não tem como, né? Se botar um rosto todo com a tarja. Mas o que acontece é para o paciente, aí vocês mostrariam para ele, né? E isso aí ficaria no teu banco de dados protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados, que é outro... Às vezes até um resultado para você, até para publicar mesmo, assim, você quer publicar um laser, por exemplo, você vai mostrar um rosto inteiro. Ou um cirurgião plástico que faz um lifting, é um rosto inteiro. Então, como é que ele faz? Ele não pode colocar... A priori é o rosto inteiro, Nem se o paciente autorizar. Então, mas isso aqui é tudo autorizando. Sem autorização você não pode fazer nada. Mas se ele autorizar, ser identificado? Não pode. Não pode ser identificado. Identificado é nome. Mas identificado só com a foto. Mas igual, se o tratamento for no rosto inteiro, antes e depois, ok. Pode, então. Pode. Ok. Porque para mim não podia o rosto inteiro, assim, identificar. São casos. São casos, entende? São casos. Igual, antes do manual, a gente estava aguardando que era um quê? Foi até uma instrução que nós demos lá, antes e depois de cada pessoa. O manual já veio que tem que ser 4 diferentes, para mostrar o quê? Para mostrar a variável. Porque aqui, o importante não são as pessoas. O importante é o quê? A efetividade do processo. Tanto que no próximo card, nós falamos aqui dos efeitos colaterais, e aqui mostra uma pessoa que não teve o tratamento desejado. Para você ver o resultado diferente também, não é certeza do resultado igualzinho de um para o outro. Não é, porque por mais que falem que a estética ela é de resultado, não é. Vocês fazem o melhor para o paciente. Vocês procuram a melhor forma, o melhor modo, porque se fosse de resultado, as pessoas queriam se transformar em outras, né? Aí, aqui os possíveis efeitos colaterais. O tratamento não é isento de riscos, os efeitos colaterais, principalmente durante o uso de medicamentos orais. Aqui fala um pouco dos efeitos colaterais, no card 5. No card 6, que é o outro exemplo, se você sofre de acne, não se automedique. Procure um médico dermatologista, ele vai prescrever o tratamento. Clínica tal, é onde vocês fazem o marketing de vocês. O manual ele é bem explicativo e tem situações que são diferentes da que a gente achava que iria acontecer, entende? Eu tenho um manual aqui, eu vou compartilhar e estou aberto às dúvidas agora. A minha apresentação já foi. A gente sabe que é um assunto denso, né? Que aqui com meia hora você tem que acabar passando rápido, mas só para a gente deixar bem claro essa última parte, se eu não identificar, colocar o nome da paciente, mas eu quiser mostrar o rosto dela inteiro, sem tarja, eu posso, desde que ela não esteja sozinha ali, só o dela. Teria que ter outros rostos para o paciente ter uma ideia que o resultado é variável. Porque senão eu tento sempre colocar o meu melhor resultado, né? Eu acho que Sim, não, tem que diversificar os resultados.
E eu estou até aqui abrindo o manual. E para essas pacientes que aceitam ser publicadas, a gente tem que guardar algum documento no consultório? Então, além do termo de consentimento, é o termo de uso de imagem, que é diferente do termo de consentimento. Isso quem está falando é o Dr. Paulo. Alguns doutores que podem achar ou que deve ser colocado no próprio termo de consentimento livre esclarecido. Eu faço um termo diferente. Eu faço um termo de imagem. Porque porque não é livre esclarecido, ele é de imagem. Entendeu? É uma conduta totalmente diferente do termo de livre consentimento esclarecido. Como também temos agora os termos da Lei Geral de Proteção de Dados, onde vocês são responsáveis por tudo que vocês coletam do paciente desde que ele tem o primeiro contato. Não é desde que entra no consultório, não, porque às vezes o primeiro contato é no WhatsApp, é no telefone, eles passam ali documento, carteirinha. Então, vocês têm que observar isso. Então, se vocês repararem, tudo que foi falado aqui, se vocês pegarem para vocês resolver, vocês não vão ter tempo. Por isso a importância de um advogado, e um advogado que não só entenda da legislação em si, mas entenda dos caminhos e tenha experiência, porque o direito médico ele é trabalhista. Por quê? Porque vocês têm recepcionistas. Ele é contratual, por quê? Porque alguns dos estabelecimentos são alugados e quando não são, vocês precisam fazer um contrato de prestação de serviço com o cliente. Muitos não fazem. E a Lei Geral de Proteção de Dados, onde tem vários métodos para você estar se resguardando, porque você tem que armazenar e não deixar que esses dados fujam. Tem que proteger isso, doutora, tem que proteger. E proteger também dos próprios colaboradores, que têm que ser treinados para isso. Só uma última pergunta então, Paulo. A gente aqui, né, enquanto SBD regional, né, a gente tem a Sociedade Brasileira de Dermatologia Nacional e a gente representa aqui os colegas, os associados capixabas, né? Até alguém mandou uma pergunta, né? O que a gente como regional poderia estar fazendo para agilizar essas denúncias ou para tomar uma atitude mais ativa, né, em relação a esse monte de atrocidade que acontece e parece que passa um tempo e todo mundo esquece, né? Então o que a gente poderia fazer? Eu acho que você falou, né? Talvez a gente ficar mais atento. Sobre o que a sociedade a nível regional pode fazer, eu não consigo te responder isso com precisão agora, porque eu tenho que me ater ao regimento interno da sociedade. Porque no regimento interno está descrito até onde ela pode ir e o que pode fazer. Mas a minha sugestão é o quê? É vocês começarem a criar aqui dentro comitês de debate. Porque como eu mesmo falei na apresentação, a sociedade ela é forte, o conselho ele é forte, mas tudo vai para o Ministério Público. E qualquer denúncia pode ser feita por qualquer cidadão. Então vocês podem fazer como sociedade ou vocês podem fazer como médicos. Mas o interessante é o quê? São comissões. Comissões de debate. É criar força. É juntar. É grupo. Trabalhar em grupo. O grupo é mais forte. Porque vocês como sociedade aqui brasileira de dermato, atuando regionalmente, vocês terão uma força maior com o Conselho Regional de Medicina, logo com o Conselho Federal, que são os órgãos que têm força para debater o quê? As leis com os legisladores. Porque o que me reteve muito aqui ao elaborar isso foi aquela pergunta da lei do ato médico. Será que ela está ultrapassada? Será que tem brecha? Eu podia falar que, está ultrapassada, tem um monte de brecha, mas não é por aí. É o quê? É vocês se unirem
em conselho, em sociedade, para tratarem de uma forma melhor cada assunto. Hoje nós estamos com esse assunto, mas amanhã vai surgir outro. Depois da manhã vai vir uma tendência diferente. E essa tendência vai ser só para o médico? Não vai? Se vocês se protegerem antes, vocês não correm esse risco de estar uma especialidade abrindo vários tentáculos para várias pessoas poderem exercer. É correndo atrás. Correndo atrás. Não tem jeito. Eu acho que é isso, né? Você quer perguntar mais alguma coisa? Paulo, acho que foi ótimo. A gente fica cheio de dúvida, né? Não, eu vou... deixa meu contato no chat, @PabloMiklos ADV, é o meu Instagram, o meu contato, e quem quiser pode tirar suas dúvidas, podem me acionar, eu estou à disposição. Já conversei com os doutores aqui que estão entusiasmados para potencializar essa sala bela que tem aqui, né? E eu estou à disposição, quero muito ajudar no crescimento do setor. Gosto, me apaixonei quando fiquei no hospital, que eu lidei de perto. O meu era urgência e emergência, né? Então eu via já tudo aberto já. E eu gostava de atuar lá embaixo. Eu fazia o que eu tinha que fazer e ia lá para o centro cirúrgico, ver as necessidades, né? Que é a ponta. Tem que atuar na ponta, é outra coisa, tem que atuar na ponta. E vocês só vão conseguir atuando na ponta. Gente, muito obrigado. A gente agradece sua disponibilidade, você ter dedicado o tempo aí a estudar as nossas questões e esclarecer aqui um pouco mais para a gente todo esse tema aí que para a gente parece ser um pouquinho complexo, né? Mas acho que cada um tem que estar no seu lugar, né? E tem solução, eu acredito que esse problema que teve esse problema infeliz que teve do fenol, independente do profissional de qual ramo ele vai ajudar as autoridades a criarem mecanismos de segurança maior. Sim. Como vocês viram, qual foi a atitude? Travou tudo. Agora, para destravar, tem que ter o respaldo, tem que realmente mostrar como que é e para que é usado. Porque, às vezes, a gente briga por profissionais de outra área de atuação, só que nós temos profissionais que precisam dar uma atualizada também, né? Nós deparamos com isso muito na medicina, né? De profissionais que não se atualizam e querem usar as tendências novas, né? Então, por isso que eu falo e repito aqui que é individual, são casos. Tá ótimo. Obrigado, Paulo. Tchau, gente. Tchau.